Meninos, gravando, fiquem à vontade, por favor. Beleza. Pessoal, boa noite, Cris, novamente. Bom, agora o nosso grupo vai falar sobre a saúde 4.0 e como a transformação tecnológica ela melhora a qualidade de vida. Hoje quem vai apresentar sou eu, Luiz Felipe, e meu amigo Gabriel Santos. Pode passar. Bom, para começar, a gente vai falar o porquê dela ser considerada 4.0. Né? Todo mundo aqui já está sabendo da evolução da indústria, mas a gente vai só dar uma passada. A primeira fase, que aconteceu há quase 300 anos atrás... Calma aí. Volta. A primeira fase que aconteceu há quase 300 anos atrás, né, que deu início à Revolução Industrial, né, que saiu do trabalho 100% manual. A segunda fase aconteceu 100 anos depois, né, que trouxe a eletricidade para a indústria. Por volta ali da década de 50, a terceira revolução veio com o início da informatização, o que possibilitou os avanços científicos e, por exemplo, a ida do homem à Lua na década de 60. E, por fim, até o momento, pelo menos, a quarta revolução, que veio com a tecnologia de sistemas cibernéticos, inteligência artificial, IoT e entre outros avanços. Pode passar. Mas agora, como que a saúde acompanhou essas evoluções? Né? Por que a saúde é 4.0? Não existe muito conteúdo especificando as evoluções nos mesmos períodos da indústria, mas dá para a gente trazer alguns acontecimentos que marcaram o avanço da medicina, separados ali em algumas fases. Bom, a saúde, ela, no caso a medicina que a gente vai tratar aqui, ela vem muito antes da indústria, bem antes mesmo. A gente pode ali começar falando dos períodos de 3.000 anos antes de Cristo, né, onde a medicina tinha como base o conhecimento acumulado dos curandeiros da época, o início da catalogação de doenças, as causas e as possíveis curas, por exemplo. Desde então, o avanço foi contínuo, claro que com uma velocidade muito menor do que a gente tem hoje, mas o tempo foi passando, a medicina ela passou por momentos difíceis, momentos de descrença, atrasos causados pelo poder da igreja, que subjugava o conhecimento medicinal. Mas ali, entre os séculos V e XV, começaram a ser criados os primeiros remédios, né? Os primeiros medicamentos para algumas doenças. O que a gente pode considerar que foi ali a primeira fase da evolução da saúde. Pode passar. A medicina ela sempre foi muito carente de tecnologia. Hoje, não mais. Mas partindo ali do momento da mecanização da medicina, né, onde passou a ajudar bastante no tratamento e nas descobertas científicas, desde doenças, curas e alguns remédios, a gente tratando aqui de equipamentos que passam a fazer diferenças significativas, como, por exemplo, a criação do microscópio no século XIX, o raio-x. Antes disso, até mesmo no século XVII, a criação da primeira vacina da varíola, né, que foi erradicada ali 300 anos depois. No século XX, a gente já tem o surgimento de equipamentos, né? O primeiro desfibrilador, ressonância magnética, tomografia, é o que marca a segunda fase. Aqui tem uma imagem do equipamento de cirurgia de emergência da Segunda Guerra Mundial. A gente consegue ver como que era, né, ali a tecnologia já ali na década de 40 ainda, né? Pode passando para o próximo slide. Ali já no final do século XX, começa o crescimento de cirurgias mais modernas, diferentemente da imagem anterior. A propagação de informações mais precisas para a população. Então, ali a gente tem campanhas, por exemplo, contra o tabagismo, pesquisas para achar a cura da AIDS, pesquisas mais dedicadas para vacinas, campanhas de vacinação começando ali. E aqui a gente pode considerar que a terceira fase da evolução da saúde aconteceu. Passando para o próximo. E finalizando com a quarta fase, já no começo ali do século XXI agora, a gente tem o boom do avanço científico-tecnológico, com a biotecnologia, robôs cirurgiões, nanorobôs, softwares médicos mais avançados, pesquisas com células-tronco, impressões 3D de órgãos, e a tão importante que a gente vai falar depois, saúde preventiva. Bom, e conforme o conceito, né, de indústria 4.0, ainda falando sobre a indústria, foi surgindo, os meios para alcançar, né, esses objetivos e essas evoluções, né, que o 4.0 propõe, foram definidos alguns pilares tecnológicos. Aqui nós colocamos 4 deles, mas eles são um total de 9, que eles meio que baseiam, né, o 4.0 e como chegar, né, como alcançar os objetivos e a eficiência, né, que a indústria 4.0 quer trazer para o nosso meio hoje em dia, né.
E, bom, esses 4 foram selecionados porque eles são muito importantes, né, para a área da saúde, visando até, como o Felipe falou anteriormente, a melhoria da qualidade de vida, que esses 4 seriam, tipo, basicamente os mais importantes, né. Primeiro, que é o Big Data e o Data Analytics, né, que se trata principalmente da capacidade de coletar, organizar e analisar, né, uma enorme quantidade de dados, dados esses que são gerados e analisados sobre pessoas, né, no caso, se formos passar para o lado da saúde, né, você poder coletar e analisar uma enorme quantidade de dados para poder meio que guiar, né, tomadas de decisão e melhorias de procedimentos. O segundo pilar escolhido aqui foi a autonomia da robótica, que por mais que a robótica faça parte da terceira evolução, né, a robótica ela já está impregnada na indústria desde antes, né, com a automatização da produção. O diferencial nessa quarta revolução é que a robótica ela se tornaria um pouco mais autônoma, né? Ela poderia partir tipo de um robô que somente auxilia com passos, né, pré-programados que a gente pode produzir nos robôs mais comuns, para um robô que realmente pensa e produz de forma autônoma, né? Esse seria o robô da quarta revolução. A computação em nuvem, que por mais que o conceito de computação em nuvem seja um pouco anterior ao conceito de indústria 4.0, ela se torna um pouco mais, ela ganha, né, uma maior capacidade nessa nova revolução com esse avanço tecnológico, né? Porque para você poder coletar, armazenar e organizar uma enorme quantidade de dados, você tem que ter uma capacidade, né, muito grande. E a computação em nuvem ganha esse aumento, né, de prioridade. E a gente escolheu um específico aqui, a manufatura aditiva, que, assim, para facilitar seria a impressão 3D, né, de diversos objetos, né, e na saúde, principalmente, ela pode ser, essa manufatura aditiva, ela pode ser completamente personalizável, né, e para cada perfil, e seriam, tipo, impressões de próteses para o corpo, de ferramentas para cirurgias e entre outros. A saúde, ela sempre teve um papel muito importante na vida das pessoas. E com o passar dos anos, conforme a medicina foi evoluindo, a saúde das pessoas também foi. A gente tem um exemplo da expectativa de vida, que quase dobrou do século passado para esse, de 40, 50 anos, por exemplo, para 80 anos, ali no caso das mulheres. Mortalidade infantil também teve uma queda de mais de 90% da década de 40 para cá. Antes as crianças morriam pelo que hoje pode ser considerado até mesmo bobeira. A evolução nos tratamentos de doenças sofreu avanços enormes também, como câncer, Alzheimer, doenças autoimunes. A gestão da saúde também melhorou bastante. Então, o acompanhamento dos pacientes tem um novo olhar, os tratamentos psicológicos, com visitas por vídeo de parentes, que já é comprovado que ajuda na recuperação dos pacientes. Cada vez mais campanhas de conscientização e prevenção, como câncer de mama, de próstata, prevenção ao suicídio, que agora na pandemia esse tema está sendo muito debatido, principalmente por conta do crescente aumento de ansiedade e depressão, e claro, as campanhas de vacinação. E falando de vacina na pandemia, graças aos avanços da saúde 4.0 e da indústria 4.0, foi possível a criação de 14 vacinas em tempo recorde, em menos de 2 anos. E essas vacinas que foram pesquisadas, testadas, aprovadas e produzidas em larga escala. As vacinas da Covid, no caso, né, com eficácias que vão de 50% a 90%. Bom, e quais são, né, os maiores impactos que a saúde 4.0 traz para as pessoas, né? Para o âmbito já trazendo agora para as pessoas já na saúde, né? Os 4 que a gente colocou aqui, eles estão bem interligados um ao outro, né? Mas principalmente falando sobre a captação e análise de dados dos pacientes, né? A gente colocou ali a rapidez na identificação do perfil de saúde, né? Com essa revolução, a quantidade de dados que é gerada é muito grande e assim possível você cruzar diversos perfis junto desses dados que você coletou e podendo analisar mais profundamente esses tipos de perfis, né? Podendo ter uma identificação de perfis, tipo, de pessoas específicas, pessoas que precisam, né, de um tratamento específico, assim você podendo personalizar o tratamento de pessoa para pessoa.
conforme eu falei ali anteriormente, análise de dados pacientes, né, que seria esse cruzamento de dados para poder tornar cada vez mais personalizado, né. E aqui entra um fato muito importante, né, que a análise desses dados, ela tem que respeitar o devido sigilo médico, né, e principalmente as leis de proteção de dados, né, nós não podemos manter dados que possam prejudicar, né, os pacientes caso algum problema de segurança aconteça. Essa análise de sinistro no plano de saúde, né, os sinistros nos planos de saúde acabam se tornando casos muito onerosos, né, tanto para as pessoas que sofrem alguma coisa, caso precisem de algum tratamento, né, tanto para o plano poder disponibilizar esse tratamento, né. E com essa vinda da saúde 4.0, você podendo analisar diversos perfis, ter um perfil personalizado para cada paciente, você consegue minimizar, né, com campanhas que prevêem que vem diminuir, né, os casos de sinistro, né, tipo pessoas que têm doenças autoimunes, por exemplo, você tem um tratamento que previna, ao invés de você tratar a pessoa, ela acaba diminuindo o número de sinistros e então acaba gerando menos gastos tanto para o plano quanto para a pessoa. E como eu falei anteriormente, a prática da medicina preventiva, ao invés da medicina que vai tratar a pessoa, né? É melhor você prevenir, você fazendo um tratamento preventivo, você diminui tanto o caso de pessoas que precisam ir ao hospital, né, com um quadro mais grave, quanto também a economia, né? Tipo, quando se trata de dinheiro, principalmente falando para os planos, né? Porque se torna muito mais caro você ter que tratar de uma pessoa do que você fazer uma medicina preventiva. E agora a grande pergunta que é como que a gente pode se preparar para a transformação na saúde, a transformação digital na saúde. Né? E como foi falado antes, bastante até, a saúde preventiva é um dos grandes focos dessa nova fase. Então, passar a tratar preventivamente as pessoas, ou seja, com exames periódicos, vacinação e acompanhamento mais próximo, por exemplo. A melhoria da infraestrutura dos hospitais, atualização tecnológica, capacitação do corpo clínico, que é muito importante também. Tudo isso está relacionado com a saúde 4.0, porque não é só a tecnologia que entra aqui. Ela é só a ponta, e claro, também está em toda a volta dela, mas ela é só a ponta dessa transformação. Então, entender as necessidades do paciente, entender como o paciente, como o ambiente onde a gente vive interfere na nossa qualidade de vida, esses são pontos que foram muito desconsiderados ao longo do tempo. E que agora eles estão com um entendimento muito mais moderno e científico, que ajuda nessa evolução toda. E, assim, claro, como tudo na vida, a saúde 4.0 ela também tem seus desafios. Né? A gente separou aqui três. A gente tem a melhoria no envolvimento da área clínica, ou seja, mudar a cultura de trabalho das pessoas não é fácil, principalmente em ambientes de alta pressão, como é o ambiente hospitalar, o ambiente da saúde. Né? Mas esse é um trabalho que demanda muito tempo e persistência também. Né? Um segundo ponto, que é o envolvimento da alta gestão. Né? Então, a transformação ela precisa vir de cima, mas esse de cima ele pode ser tanto de atos do Ministério da Saúde, quanto até mesmo de atos da direção de um hospital ter a ciência de que das necessidades da mudança da gestão na saúde, né? O que é extremamente difícil também, porque é algo cultural, é algo que as pessoas estão acomodadas, o que leva também tempo para a mudança chegar. E o terceiro e último, mas não menos importante, aliás, o mais difícil de todos, que é o orçamento, né? O rico dinheirinho que torna tudo muito difícil. Né? Então não adianta ter um envolvimento da área clínica, nem a cooperação da alta gestão, se o orçamento for curto. Né? O SUS é prova disso, por exemplo. Então muitas vezes a gente tem pessoas com boa vontade, mas pessoas que têm que usar a mesma máscara por vários dias porque não tem como trocar. Né? Então esse é o maior desafio do Brasil. Agora o SUS o SUS ele tem escassez de gestão, mas, por exemplo, se uma pessoa paga um plano de saúde e ela precisa fazer, por exemplo, um transplante de algum órgão, não é o plano de saúde que vai fazer, é o SUS que faz. Então, o SUS faz 100%, quase 100% dos transplantes, por exemplo. Então, não adianta você pagar R$1.000 de plano de saúde e falar que não precisa do SUS, sendo que quem vai passar para você a vacina é o SUS, quem vai fazer um transplante é o SUS, quem vai fazer uma cirurgia mais complexa que os planos não cobrem é o SUS. Então, essa valorização também é muito importante.
Bom, agora algumas outras aplicações, né, que a saúde 4.0 traz, né, embutida dentro dela. Como o Felipe falou anteriormente, o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde, né, com essa análise de dados, esse cruzamento de dados, né, tornando possível uma velocidade muito maior na produção de vacinas. A possibilidade de cirurgias e consultas, né, remotas à distância, facilitando, assim, o contato, né, com uma pessoa, né, quando for uma consulta, não necessariamente o médico, né, a pessoa precisam estar, tipo, numa mesma sala para poder falar sobre o problema, né, isso gera menos custos, né, tanto para o plano quanto para a pessoa. O aumento na qualidade de vida e na expectativa de vida dos pacientes, porque você tendo um trabalho preventivo, né, você prevenindo os problemas, você aumenta a qualidade e a expectativa de vida, ao invés de você somente tratar esses problemas, né. E principalmente a democratização da saúde, né? Você poder levar a saúde para mais pessoas que anteriormente não tinham esse acesso, uma facilidade maior dessas pessoas terem acesso à saúde, aumenta também muito a qualidade de vida das pessoas em toda a sociedade, né? Então, E pode falar. pode falar. Não, eu ia encerrar a minha aqui. Ah, sim. Então, sobre a democratização da saúde, é muito interessante a gente pensar que hoje, por exemplo, sobre a mesma vacinação, imagina a população ribeirinha que mora a 50 quilômetros da capital do Amazonas, os médicos, os enfermeiros, eles chegam de canoa no lugar para vacinar. Então, essas pessoas que não tinham acesso à saúde, ter o mínimo de salubridade para viver, né, essas pessoas elas conseguem ter um aumento, uma possibilidade de ter o mínimo uma consulta com o clínico geral, coisa que é muito difícil, né? Então, hoje, os índios terem, a população indígena ter esse acesso, as pessoas que moram nas cidades mais rurais, as cidades mais afastadas também teriam esse acesso. Então, a saúde 4.0, não só ela, né, ela então traz toda essa facilidade, essa democratização que é muito importante para a saúde. Pessoal, a gente agradece a atenção de todo mundo, essa foi a nossa apresentação, obrigado, senhor. É isso aí. Obrigado, gente. Boa noite. Foi isso.